Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversarmos sobre o Gampopa, esse querido grande mestre que sempre nos inspira, procura trazer, como é que eu vou dizer assim, a verdade que ele experienciou para que a gente possa, de alguma maneira, abrir a nossa mente, a nossa visão, ampliar a nossa compreensão da vida, né, e de nós mesmos. Então, nós vamos começar fazendo as preces. Hoje vamos dar sequência, né, no capítulo sobre a sabedoria discriminativa. As nossas preces, vamos lá, vamos ver aqui, iniciais, em que a gente, de algum modo, estabelece uma motivação a mais ajustada, mais elevada que a gente conseguir, né, a mais altruísta, mais aberta. Questão de abrir o coração, muito importante agora, né? Em tempos de estreitamento, né, e de se tornar aguerrido na sua própria posição mental, quanto mais aberta a nossa mente, o nosso coração, melhor para todos, né? Muito bem, vamos fazer então as orações. Prece de 7 linhas, rumo na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, eu rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. Orjayan Jansan Pema Yesardum Pola Yansen Chuki Nodrumni Pema June Jesu Trak Kordu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadruchi Jingi Lokchir Sheksu Sol Guru Pema Siddhi Hum Orjin Yujinu Jansan Pema Yesardum Pola Yansen Chuki Nodrumni Pema Junne Jesu Dan Kordu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadruchi Jinji Lokchir Sheksu Som Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho danso chi cho nam la jan chu bardo dan ni chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi ro la ping chi sanje dru pa shu Sangye cho danso chi cho nam la jan chu bardo dan ni chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi ro la ping chi sanje dru pa shu. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer a nossa prática de meditação. Uma posição confortável. Lembre-se, bem importante manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados. Vamos trazer a nossa consciência para a experiência atual que estamos, apenas não interferindo relaxadamente. Lembre-se que podem surgir pensamentos, imagens no céu da nossa mente, como uma tela de um cinema. Não é necessário ter apego ou aversão ao que quer que surja. Você pode utilizar algumas respirações profundas, bastante conscientes.
Então, o convite é voltar, trazer a mente de volta para casa. Aproveite esses instantes para que a sua mente possa repousar no momento presente, observando quaisquer fenômenos que surjam, duram um tempo e cessam na tela da mente. Você repousa imóvel com sua consciência. Mantenha-se assim nesse estado de pura percepção, lúcida, consciente, onde a lucidez, a consciência, o foco da mente observa todos os fenômenos, mas não se engaja, não traz a responsividade, os condicionamentos para operar. Deixe os pensamentos para si mesmos, de modo que eles se autoliberem. E a mente se mantém ancorada em si mesma, como um foco que volta a atenção para si mesmo. A mente lúcida, autocognoscente. Vamos nos manter em silêncio, seguindo a nossa prática de repousar na consciência lúcida, clara, livre de apego ou aversão ao que quer que surja.
Não se separar de sua própria consciência lúcida, imóvel, essa presença. Não é necessário correr atrás dos pensamentos, das imagens, nem ser levado a construções subsequentes. Você vai soltar, não interferindo relaxadamente no fluxo da mente, como alguém que assiste a tela do cinema, quaisquer imagens projetadas, você apenas repousa e se lembra da tela sempre presente. Em alguns instantes, alguns minutos, nós vamos encerrar a prática, mas antes dê a si mesmo esse presente de repousar a consciência em si mesma, a consciência da consciência. Ela não precisa correr atrás de objetos, nem construir coisa alguma. O que quer que surja, apenas não interfira de modo relaxado. Quer que surja, deixe ir, não interfira de modo relaxado. Observe o fluxo natural, não elaborado de sua própria mente.
Bem, pessoal, vamos ir voltando. Então, boa noite, quem chegou aí no meio da meditação. Obrigado pela presença, muito bom. Estamos aqui, Luiz, Pedro, e a gente está estudando as seis perfeições, né? Conforme a visão do Gampopa. A gente olhou generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração. A gente se dedicou duas práticas, né, nossas, e agora a sabedoria discriminativa. Olá, Egon, tudo bem? Bem-vindo. E aí agora a gente a gente fez um encontro, né, uma conversa na semana passada sobre a sabedoria discriminativa, que seria uma introdução, como a gente estava comentando, né? Bom, para a gente poder olhar a Prajna Paramita, que é a perfeição da sabedoria, a gente precisou trazer elementos. A gente fez primeiro o Sutra do Coração, que é a maneira como a gente faz no SEB, e em muitos centros budistas mundo afora, e a gente procurou também trazer o discernimento da coemergência. Lembra lá, né? Então a gente mostrou o cubo. Aí quem não tinha visto o cubo antes, talvez tivesse visto só um hexágono ou vários triângulos. E depois que a gente introduz a experiência do cubo, aí a pessoa vê o cubo. Aí ela vê de outra forma. Tem que guardar essa experiência que ela pode ser muito útil e rica para nós quando a gente vivencia o nosso dia a dia. Então, quando a gente está no mundo, se a gente chama de mundo real lá fora, na verdade é sempre a nossa própria mente. Então é isso, a gente olha a nossa mente se espelhando no substrato, naquela circunstância, naquela realidade circundante em que eu me apoio. Quando eu lembro disso, eu lembro que a coisa é coemergente. Então, não é como na filosofia natural, que a gente está embebido, né, na nossa cultura, do materialismo, que a gente pensa que o mundo é externo, que o mundo é fixo, que o mundo é acabado, que o mundo é cristalizado, como se fosse uma mecânica, alguma coisa como um carro. Assim é o universo. A gente tem essa visão mecanicista. E aí parece que o eu, ou a mente, a minha identidade, a minha personalidade não interfere diretamente. Parece que assim, as coisas vão acontecendo e eu estou lá. Mas a perspectiva budista não é essa. Então a gente tem que trazer para a nossa prática, para introjetar isso que nós estamos falando. E o Gampopa vai ressaltar para nós o que que é o ponto. Eu preciso lembrar que a experiência no meu mundo, na verdade, é uma experiência de mundo, não é o mundo em si. Tá fazendo sentido isso que nós estamos conversando, pessoal? Estou olhando para a carinha de vocês, então a gente sempre vai lembrar, né? Quando eu quiser culpar alguém, quando eu quiser achar alguma situação fora, parece que a minha mente não tem a ver com aquilo, eu vou lembrar. A minha mente, ela constrói a experiência conforme o meu posicionamento. E aí tem muitos exemplos, né? A gente vai ter que lembrar de exemplos, como a gente fez no outro encontro, né? Alguém tem um exemplo que gostaria de compartilhar? Oi, Gabriel, eu tenho uma pergunta Pode falar, Pedro, fiquem que, sempre à que, uma, vontade. que uma vez me fizeram, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu falei sobre coemergência para minha esposa, assim, que a gente não estava nem casado ainda. E aí eu percebi o seguinte, que quando é uma coisa subjetiva, por exemplo, uma pessoa que eu acho chata, né? É mais fácil de compreender, né? Que ela emerge chata no meu olhar e provavelmente ela me acha chato também, né? Porque na presença de alguém que eu acho chato, eu fico chato, né? Agora, ela me perguntou assim, tá, mas aí a gente estava Não, conversando achei na que a frente. gente era sempre legal, né, Pedro? É. Ô, cara. O Aí outro que é ela o me chato, eu tô perguntou sempre assim, legal.
ela falou assim, tá, mas e essa árvore aqui que tá na minha frente, então? Isso aí não é uma árvore? Aí eu fiquei assim, é difícil dizer que não é, difícil dizer que uma árvore não é uma árvore, É, né? Porque parece um dado muito isso. objetivo, assim, da realidade É, física, né? Mas pior que não é, né? hã? Mas o Lama dá esses exemplos também, né? Ele dá o exemplo da formiga, né? A formiga vai ter outra experiência de árvore, né? Então, então ele começa a não ser tão objetivo assim, quando você inclui outros seres, assim. E quando a gente olha os objetos, Pedro, a gente, como é que eu vou dizer assim, a gente já constrói a experiência do objeto, só que a gente está muito arraigado, é o que eu estava falando da filosofia natural, a gente está, tipo, isso é um computador que está na minha frente, não é outra coisa. E a árvore, quando eu olho para a árvore, é uma árvore. Mas se eu for olhar a experiência de árvore, eu vou ver que é um rótulo, que eu rotulo aquela experiência, eu chamo de árvore. E você não vai encontrar a árvore na árvore. Isso é o Prajnaparamita, a vacuidade daquele fenômeno. Porque a árvore surge na mente para cada pessoa de um jeito. Então, às vezes a pessoa fala árvore, você lembra daqueles desenhos que a gente fazia lá na quarta série, lá que tem aquelas maçãzinhas, e aí eu pintava de canetinha, daí você tem uma ideia de árvore. Ou se você tem uma árvore no seu quintal, aquela é a árvore que você evoca. Então, a experiência de árvore, ela também é uma construção. Existe um substrato que eu olho e que eu nomeio, eu rotulo como árvore. Mas isso também é um recorte que eu faço da realidade, entende? Não é a realidade pura. Vamos dizer assim, não existe uma realidade absoluta no mundo convencional. O mundo convencional é construído. Para qualquer fenômeno, a gente tem que olhar isso. E aí eu tenho que olhar, por exemplo, vamos lembrar lá dos 8 pontos do Prajnaparamita que o Lama fala. Puxamos da forma. Eu olho a forma, a árvore. Beleza, tem uma árvore, estou vendo uma forma. Mesmo que seja uma forma mental, agora cada um de nós trouxe uma árvore na experiência, não foi isso? Não é a mesma árvore que a gente está imaginando. Pode ter uma posição positiva, uma posição até, acha, putz, que árvore ruim, está me atrapalhando. Eu posso ter essa ideia. Tipo passarinho, canto de passarinho, vamos imaginar assim. Tem gente que talvez associe com a árvore, o canto do passarinho. E a gente pode pensar assim, ah, canto de passarinho é sempre positivo. Todo mundo gosta, mas não é verdade isso. Tem gente que se irrita. A gente fala, nossa, que horrível esse passarinho, não aguento mais esse canto. Toca eles. Então, para a gente ver que não está no fenômeno em si, mas ele surge coemergente conforme a posição referencial que eu tomo. Daí puxamos a árvore, essa é a forma. Daí eu vejo a vacuidade dela. A vacuidade é isso que eu estou falando. Nós estamos tendo que reduzir, encontrar árvore na árvore. Existe alguma coisa ali? Daí eu tenho que olhar isso para todos os fenômenos. Ah, existe a esposa na esposa? Existe a universidade na universidade? Aonde é a universidade? Vamos pensar assim, vamos ver a vacuidade da universidade. A universidade parece que é um prédio, não parece? Ou parece que são pessoas? Ou a universidade seriam todos os monte de boletins e de, sei lá, tudo que a gente tiver de sistema, tudo que eu tiver de leis, códigos, tudo que eu tiver. Esses são o fenômeno que eu chamo de rotulo de faculdade ou de universidade. Então, é isso que eu vou dizer, a gente não vai encontrar. Isso é a vacuidade daquela universidade. Ela não está nos prédios, mas eu também não posso dizer que não é outra coisa que não o prédio. O prédio faz parte, né? Mas não é a universidade. As pessoas fazem parte. Se não tiver estudante universitário, não tem universidade, certo? Porém, os estudantes estão sempre mudando, não é isso?
Daí eu vou ter que olhar todos os fenômenos dessa forma. Então, Legal. universidade é um rótulo que eu coloco e que aí é uma linguística, assim, entendeu? É meio Chomsky, aquela coisa. Eu vou ter que olhar para aquilo que eu estou construindo e olhar para o outro. O outro também. Então, a nossa conversa, a nossa comunicação, a gente usa as palavras, que é necessário, mas é porque é socialmente compartilhado. O que eu preciso ver, Pedro, é que aquilo não é absoluto, não é real em si e por si. Ele é um construto, é uma construção, é uma fabricação, uma elaboração mental. Senão eu vou dar como tido, pronto, aquilo é acabado, é verdadeiro, é sólido, é real. Ele existe em si e por si. Isso é o extremo do existencialismo. Se eu falar, não, isso não existe, a universidade não existe, é o extremo do niilismo. Não é nem que ele existe em si e por si, e nem que ele não existe em si e por si, entendeu? Ele é uma coemergência que surge junto. Quando eu tenho em mim a universidade, que eu fui construindo, aí ela surge na experiência quando eu vou naquele ambiente. Aí eu encontro os professores, eu encontro os alunos, eu encontro os colegas, eu encontro um sistema operacional naquele espaço, que a minha mente acessa e eu passo a agir conforme aquilo. Por exemplo, na universidade, geralmente a gente não senta no chão, não é isso? Às vezes pode até sentar, quando você vai tomar um café ou vai, né, você tá lá, estava lá na UFPR, no campus do Biológicas, lá no Politécnico. Lá tinha um lugar, lá tinha a árvore, tinha um lugar para sentar, beleza, pode ter isso. Mas na sala de aula a gente não vai sentar no chão, não é verdade? Geralmente senta na cadeira. Agora, se eu for no templo do Sebe, do Sukhavati, é natural eu sentar no chão. Podem ser as mesmas pessoas que estavam lá na universidade. Então, isso é a parte, então, a forma é vazio, agora o vazio é forma também. Então, na verdade, existe uma luminosidade que eu imputo, entende? Essa energia que me faz me comportar de uma certa forma em cada lugar. Então, é natural a gente chegar no SEB e sentar no chão. E não é natural em outros lugares. Então, isso é uma luminosidade da mente. Lembra, né? Puxamos a forma, contemplamos o aspecto vazio e o aspecto luminoso. Então, a universidade, ela não é em si por si, ela não está ali naqueles prédios, mas ao mesmo tempo eu imputo o valor, eu coloco isso, eu construo aquela experiência. Tá fazendo sentido isso, pessoal, que nós estamos falando? Então, os 8 pontos, né? Puxamos a forma, contemplamos o aspecto vazio, contemplamos o aspecto luminoso. O aspecto vazio deu para entender, pessoal? E não tem nada que eu possa apontar que eu fale que isso é isso. Parece meio papo de boteco, né? Uma coisa meio maluco. Gabriel, Pode falar, Dan. de exemplos, eu lembrei de um exemplo aqui que é bem bobo, mas assim, exemplifica muito, talvez assim, mais um exemplo, né, para a gente explicar essa questão da vacuidade. A gente estava fazendo uma viagem para a Índia, a gente estava em Calcutá, caminhando na rua. E aí, tava eu, a Dani, meus pais. E a gente estava caminhando, assim, conhecendo a cidade e tal, e a gente viu no poste, amarrado num poste de luz, um barbante. Uma corda, né? Uma corda de sisal, tava ali. E ele tava queimando na ponta, tava queimando. E a gente ficou olhando, reparando assim, falou, tem uma corda de sisal, teoricamente ela é para amarrar alguma coisa, né? Aí a gente ficou parado assim observando. Essa corda, para as pessoas que estavam ali naquele momento, naquela realidade, era um isqueiro. Então as pessoas que fumavam, elas pegavam essa corda que ela estava queimando na ponta e era um isqueiro. Então, a gente ficou observando esse fato, e aí quando você falou desses exemplos, clicou aqui para a gente, porque é isso. Para nós, naquele contexto, naquele momento, era uma corda de sisal que estava pendurada queimando, ponto. Né? A gente olhou e falou, é isso. Mas no momento que as pessoas pegaram aquilo e acenderam o cigarro, já mudou. o- É isso, a gente
viu ali, acho que para a gente foi isso. Ficou muito claro essa questão que você está explicando aí desde a última aula, né? Da vacuidade. Assim, é isso, porque para a gente tinha um significado totalmente diferente do contexto daquelas pessoas. Acho que é isso, é um exemplo de vacuidade nesse Isso sentido. aí, meu. É. Dessa forma, a gente dá uma, não só uma relativizada, mas a gente suaviza a experiência, sabe? De não ser aquela coisa de fé, a ferro e fogo. Essa é a realidade, essa é a verdade, é assim que as coisas devem ser. Entende? Quando a gente pega e coloca, né, imputa o nosso valor naquela realidade, como se tudo de devesse seguir um certo fluxo. Sabe aquela pessoa que quer controlar e ela acha que o mundo é a expressão da mente dela, mas no Uhum. sentido assim que a pessoa tem o seu próprio mundinho. E aí todo mundo vê a realidade a partir da perspectiva de si mesmo, né? Assim, Sim, não tem uma verdade. Ou a pessoa pensa assim, não, eu tô vendo a verdade, o outro não tá vendo. Não é isso que a gente vê nas pessoas? Que aí, esses são os choques das bolhas. Parece que todo mundo está procurando como se tivesse uma realidade final por trás das aparências. Que na própria aparência eu vou achar essa realidade final. Que ela já está posta. A pessoa nem pensa, olha só, uma coisa que me ocorreu agora, ó. A gente nem para pensar de que as aparências não são a realidade. Na verdade, a gente pensa que a aparência que está na minha frente, o jeito que ela aparece para mim, aquilo é real, sólido, final. Isso é quando eu gero sofrimento, porque eu fixei a experiência da realidade. A realidade é como se fosse um filme que está a todo momento se construindo, surgindo, cessando, e aí eu tiro uma foto. E a realidade é sempre daquele jeito. Então, quem não teve a experiência, por exemplo, quando era criança ou adolescente, em que o seu universo era, por exemplo, os seus avós, os seus pais, os seus amigos da rua, da escola, você criou a tua experiência, a tua personalidade a partir daquilo. Agora você vai revisitar 20, 30 anos depois daquilo e você olha para aquilo e fala: onde está aquela experiência? Onde estão aquelas pessoas? Onde está aquilo tudo que eu vivi? Aquilo era muito real, não era? Não era uma sensação, um balizamento, parece que eu existia a partir daquilo. Mas a gente segue aqui, nós estamos conversando agora aqui. Mas aquela realidade, ela praticamente ela evaporou, sumiu, né? Cessou aquela realidade da nossa cidade, da infância, da adolescência, da casa dos nossos pais, dos avós, dos primos. Pensa, tudo que a gente está conversando assim, isso é uma experiência de realidade. Não é só porque está no passado, mas o que a gente está vivendo agora é a mesma coisa. Esse momento fugaz, onírico, ele também é impermanente. Ele é construído, ele é uma experiência de sonho, é uma bolha de realidade que nós temos. Ela vai durar um tempo e vai cessar. Isso para ver a vacuidade do fenômeno. Se a gente percebe a impermanência, a gente vê que aquilo não é fixo, sólido, que aquilo muda. E aquilo, então, se aquilo muda, aquilo é vazio, não é verdade? Para mudar, ele não pode. É um modo de operar das coisas, a vacuidade. Gabriel, Fala, Luiz. mas de certa forma tudo isso que você falou acaba ainda envolvendo na gente assim, tipo marcas mentais e referenciais. E às vezes os nossos comportamentos são baseados naquela educação, naquela experiência da infantil que a gente teve. E quando vê, a gente já está Mas sem operando a partir dúvida, daquela base. sem dúvida. A gente às vezes Algumas olha e coisas eu fala, acho que é eu positivo, eu, às tô. vezes eu fico, a gente hesita, mas é igual você deixar assim para uma criança. Ah, eu lembro muito isso por causa do meu filho, nunca queria ir na aula. Não, é muito chato, é muito chato. E se você deixa, a criança não vai para aula, fica analfabeto. Então você também tem que ter uma forma assim de orientar, de explicar que isso é importante lá na frente, que, enfim, vários argumentos que também são de acordo com os referenciais. E tá tudo Isso, certo ao mesmo tempo, sabe? Não tem essa isso. Luiz, rigidez, então assim, mas a Carol, gente opera através aí dessa base. é.
Esse é o próximo passo dos 8 pontos. Então, eu vi que a forma é vacuidade e eu vi a luminosidade da forma também. Então, agora eu tenho que ver que tanto vacuidade quanto a forma, a luminosidade daquela experiência, os dois são inseparáveis. E eu não deveria excluir uma coisa da outra. Então, o que você estava trazendo do teu exemplo, né? Não é porque a gente tem uma identidade de pai, ou de filho, ou de estudante, que a gente precisa rejeitar aquela identidade. Então, é importante a gente aprender a iluminar aquela experiência. Então, a gente vai tentar se tornar mais hábil no mundo convencional. É melhor. É melhor você ter uma formação, é melhor você, né, aprender que quando fecha o sinal vermelho do trânsito, é melhor você não ir, né? É melhor você se alimentar bem, fazer atividade física. Então, tudo isso faz parte, mas é do mundo convencional. O maior ponto, Luiz, é a gente não se fixar às nossas raízes kármicas, né? Como você estava trazendo. Então, condicionamentos, toda a bagagem dos pais, da escola, que se tornam como se fosse uma realidade final. É esse que é o ponto. A gente tem que clarificar aquilo, perceber que aquilo está operando e ver. Eu tenho liberdade. Eu posso agir com aquilo ou não. Pode ser que tenha as coisas positivas que eu tenha recebido da minha família, não é? Aí eu posso usar aquilo. Pode ter coisas que não sejam tão positivas, que eu acho que aquilo já está ultrapassado, aquilo fazia sentido num outro contexto. Aí eu não preciso perpetuar aquele hábito, aquele condicionamento. Então, ter a liberdade eu acho que é o mais importante. E daí eu preciso clarificar, iluminar a experiência. Ver, então, os 8 pontos é isso, é ver que tem uma forma, mas ela não é final, ela é construída. Então eu vejo que ela é vazia, que ela não é estanque, né? Ela é dinâmica. E aí, ao mesmo tempo, ela tem uma luminosidade que eu filtro através das minhas marcas mentais, meus samskaras, né? Beleza? E daí, então, quando eu vejo que a forma e a luminosidade, é luminosidade e vacuidade ao mesmo tempo, isso também me dá uma liberdade em termos de energia, porque muitas vezes não é só o aspecto cognitivo, teórico, filosófico que eu estou seguindo. É o aspecto da energia que pega a gente. Na verdade, para qualquer coisa, para olhar para o buffet e falar o que que eu devo comer. Vou comer coisas saudáveis ou comer coisas gostosas? Ou consigo achar as duas coisas na mesma? Como é que eu vou fazer agora? Então aí eu estou procurando na minha mente uma liberdade e qual referencial que eu vou tomar para construir a experiência, não é isso? Só que o que está me movendo é a energia, não é o conhecimento. Porque eu posso ter o conhecimento, mas a minha energia me move para outra coisa. Então, daí eu preciso iluminar a energia também, olhar os meus lumes, como é que eles estão funcionando dentro de mim. E isso é sabedoria discriminativa. Nós não estamos fugindo do capítulo do Gampopa. Então, eu vou usar as 5 primeiras paramitas, as 5 perfeições iniciais, né? Que são como rios que vão fluir até desembocar no oceano de Prajna, que é a sabedoria. Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, que é a meditação, né? A absorção meditativa. Esses 5, eles são um método, são um mérito que a gente vai acumular. Então, lá, quem lê o Gampopa, ele vai falar assim, é como eu não posso achar que isso daqui vai me levar à iluminação. Não vai levar. Aí a sabedoria, precisa ter sabedoria. Então, quer dizer, por que que eu preciso dessas 5 e não fico só com a sabedoria? Porque a sabedoria sozinha, ela também não leva à iluminação. Precisa unir as duas coisas. É a união de método com sabedoria. Eu preciso gerar méritos. O exemplo que ele dá é como se fosse uma fogueira. O mérito é quando eu tenho muita lenha. E a sabedoria é o fogo.
Se eu tiver pouquinho, aquilo não vai resolver. O outro exemplo que ele traz para nós é como se fosse o olho da sabedoria precisa das pernas do método, do mérito. Para eu poder caminhar e chegar na cidadela, na cidade onde eu quero chegar, eu preciso ter a união das duas asas, né? No nosso treinamento da mente. Tá? Isso é bem importante também. Se eu ficar preso no extremo da sabedoria, isso é o nirvana do caminho dos ouvintes, dos Charavakas, Pratyekabuddhas, aqueles que praticam só pela própria realização, pela própria liberação, que na verdade ficam presos num estado mental pacífico. Eles ainda estão fixados em alguma coisa, eles se fixam na paz, na harmonia. Se eu ficar preso só no método, não tiver sabedoria, isso é o máximo que eu vou alcançar, é a realização dentro do samsara. Eu vou ter prazeres, eu vou ter felicidade condicionada, relativa. Se você praticar generosidade, você vai colher os frutos da generosidade, mas ela precisa ser permeada de prajna, da sabedoria. E aí, o que que é sabedoria? É vacuidade. Eu tenho que chegar nesse ponto. Ou seja, há generosidade, não há quem é generoso, não há um objeto que recebe um objeto que é transferido para alguém, por exemplo, e não há um receptor da generosidade. Eu vou ter que ver a interdependência, a não dualidade do fenômeno. Esse vai ser o treino. Tá fazendo sentido, pessoal? Eu saí falando aqui, a gente não olhou o capítulo, a gente tinha lido já aquela, o resumo, né? A sinopse do Kenton, que ele faz no início do livro. Depois a gente estava, então, começar a olhar a perfeição da sabedoria. Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Tudo bem? O que me Ele parece, vai assim, citar depois? Pode falar. escutando o Pedro falar da árvore, né, é que realmente parece que é mais fácil olhar a vacuidade de coisas que movimentam muito energia, né? Elas movimentam muita energia, né? Por esse método dos 8 pontos, você vê como você consegue transmutar e fica um pouco mais fácil ver. Agora, o que é difícil é aquilo que parece meio neutro, né? Parece neutro, como uma árvore, uma pedra, né? Aí é um pouquinho mais difícil, né? Aí, porque não, a gente não consegue ver tanto o julgamento que a gente projeta nas coisas. Então, mais se você parar e olhar com cuidado, aí você encontra. Aí você precisa parar um pouquinho mais e fazer um pouquinho mais de esforço. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Como se a gente olhasse, né, cara, camadas que a gente foi imputando de valores a gente foi impregnando as experiências com aquilo que a gente visualiza a partir dos nossos referenciais. Então, às vezes, por exemplo, uma relação com a esposa é muito forte. O chefe com o trabalho, né, com o funcionário, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, aquilo é muito intenso. É uma coisa mais, a energia está mais presente, né? Agora, quando está no mundo, no dia a dia, parece que as coisas são daquele jeito. Elas estão ali, pronto, né? A rua é uma rua, a calçada é uma calçada, o carro é um carro, né? Mas parem para pensar. Quando a gente sai para andar na rua, por exemplo, a gente não vê coisas totalmente diferentes dos outros que podem fazer o mesmo trajeto. A gente não destaca, a gente não abre links, assim, vamos dizer assim, e aumenta uma lupa em cada experiência de uma forma tão distinta um do outro. Então, não vem do objeto, vem da nossa experiência que a gente tem com o objeto. Muito bem. Pois ele vai citar, então, existe a sabedoria discriminativa. Então, o que que é a sabedoria discriminativa, né? Só para a gente definir aqui,
é a perfeita e completa discriminação dos fenômenos, no sentido Qual de página? discernimento. No livro é 314. Não sei se alguém está acompanhando pelo PDF. Nós estamos no capítulo 17, né? Deixa eu achar aqui como é que está no... É Quando- Quem tiver 166 a ali, né? página. 166. É. Ah, Isso, 166 é o início do capítulo, isso mesmo. Daí depois a gente andou, a gente estava falando na 167, o que é a sabedoria discriminativa é a perfeita e completa discriminação dos fenômenos. Não é discriminação no sentido, eu discrimino, né? Em termos de raça, em termos de gênero, né? Em termos de cor, em termos de religião, não. É no sentido de discernir, ter um discernimento daquela experiência, dos fenômenos, né? Então, existe a sabedoria discriminativa mundana, são os estudos, né? Tudo que a gente tem de conhecimento acumulado na humanidade. Depois, sabedoria discriminativa supramundana inferior, aí tem a ver então com o caminho do ouvinte, que é quando você vai ter uma realização da vacuidade do eu. Então, você vai usar as quatro nobres verdades, vai se liberar da experiência, vamos dizer assim, das aflições, as emoções aflitivas. Então, os agregados aflitos, como ele fala, são os kleshas, né? Então, você vai perceber que eles não têm essência. Porém, quando a gente vai para a sabedoria discriminativa, né, do discernimento supramundana, superior, aí é o caminho Mahayana, que vê que todos os fenômenos são, por natureza, vazios. Ou seja, eles não nasceram, eles não têm uma fundação, não têm uma raiz. Esse que é o ponto, que não é uma coisa simples. Então, não é só a vacuidade do eu, de uma identidade, mas é a vacuidade de tudo que quer que surja, do cosmos, né? Do macrocosmos, você pode pensar na galáxia, no universo, e do microcosmos, nos átomos, nos quarks, o que você quiser pensar. Tudo é vacuidade, né? E a própria vacuidade, o que que ela é? Vazia e também luminosa. Senão eu vou achar que a vacuidade é alguma coisa fixa, final, é um Deus, né? Alguma coisa assim, mas não é. Então, a realização de que todos os fenômenos são não nascidos, essa é a perfeição da sabedoria discriminativa. E a gente tem que tomar cuidado porque pode ficar muito abstrato, né? Por isso que trazer exemplos é muito bom, ajuda bastante. Alguém quer fazer alguma colocação ou tem algum exemplo disso que nós estamos conversando? Deixa eu ver a cara de vocês. Eu estava olhando o texto. É que é um pouco difícil para mim às vezes entender assim, né? Os fenômenos são não nascidos, né? Essa frase para mim é um pouco difícil de mastigar, assim. Mas Mas que tem um começo, né, Igor? É isso, é, cara, é. É. É como se fosse aquilo. Tem um ponto em que aquilo eu posso falar daqui para frente, aquilo passa a existir e antes ele não existia. É isso, uhum. cara. É achar como se fosse um limiar. Isso, se eu for examinar, eu vou ver que aquilo é construído. É uma concepção arbitrária do fenômeno. Que momento nasce o ser? Nasce o ser humano, vamos dizer assim. Aí, cara, a própria ciência vai, cada um vai falar uma coisa. Ah, é na hora que tem a nidação, ou seja, a hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo. Mas que momento exatamente quando ele quebra a crista, quando ele se dissolve lá dentro, quando junta o material genético, que momento é que surge o ser? Mas e se esse ser estiver ali nadando, ele não se fixar, né, que a gente falou, não se fixa. Ele fecundou, mas não nidou, não fixou na parede do útero. Daí não é vida, não nasceu o ser humano. Que hora nasce o ser humano? Ele era só é uma geleia, cara, parece uma amora. E aquilo eu chamo de ser humano. O que que é
o ser. Então eu não consigo falar que hora que nasceu. Não dá para falar. Eu posso virar e vários velhinhos catedráticos nas universidades eles vão falar é tal coisa, mas isso daqui 50, 100 anos vai ser outra coisa, com certeza. Se a gente pegar na história da ciência, eles vão falar uma outra coisa 50 anos atrás. Em que momento aquele fenômeno se torna aquilo? Então é assim, ó, por exemplo, para nascer a flor, tem que ter morrido a semente, certo? Em que momento que a semente deixa de ser semente e se torna um broto? A gente não acha um ponto fixo. Daí não tem como nascer, falar que aquilo nasceu. Entendi. É, foi melhor esse exemplo. Não, não Difícil, tem né, um cara? Daí a ponto, gente tem mas que olhar para de modo tudo. geral a gente convenciona, né? Hã? É uma convenção, aham. Não tem um ponto, mas a gente convenciona para poder Isso, conversar, digamos assim. isso, exatamente isso. Então, ó, isso é a vacuidade do fenômeno, Luiz. Quer dizer que ele não existe em si por si. Mas a É gente socialmente compartilhado. Eu sento em roda e eu nomeio. Eu preciso conversar dos fenômenos. Então, como é que é eles funcionam? vazio e luminoso. Hã? É vazio e luminoso, essa conotação. E o luminoso tem que ser junto. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que ele é Porque senão também não vazio, se ele é entenderia nada, né? construído. A gente precisa ter as convenções para poder conversar e ter Isso, senão a gente nem entendimento. estava aqui. É isso aí. A língua é isso. A gente tem que ter alguma forma de se expressar. Né? O próprio Lama fala, então a gente não entende, não ouve mais sons. A gente já pensa direto no significado. Não é verdade? A gente não está ouvindo sons que o outro está emitindo. Eu já penso direto no significado. Por exemplo, a gente falou da palavra árvore. A palavra árvore, ela já direto me remete, né? Eu sou cooptado o referente do pensamento que é uma paisagem. Eu vejo uma árvore mentalmente. Eu não me relaciono com a palavra, eu me relaciono com a ideia que eu tenho de árvore. Eu acho que isso fica legal Sogra, se eu falar sogra, de, de explicar é quando a gente vê, por exemplo, salvo exceções, talvez aqui no grupo alguém tenha, não sei, mas são os alfabetos, por exemplo, japonês e chinês. Para a gente aquilo ali é só risco, mas para quem um conhece é monte de outra risquinho, coisa. cara. É, os kanjis, é isso mesmo, é. E aquilo é profundo, né? Muito bem. Então, continuando lá, né, que ele estava comentando, depois, na página 316, aí ele vai falar do livro, né? A gente vai ter que achar isso, sabe, gente? Isso que é uma coisa complicada, assim, é um trabalho complexo para nós. É a gente aprender a se libertar daquilo que eu chamo de essência pessoal e de essência dos fenômenos. Perceber que não há uma essência final. Fixação a essa pessoa como sendo permanente e única leva ao apego e ao agarrar-se a ela como eu, ou minha essência. Isso é o que deve ser compreendido como essência da pessoa ou mente. As emoções aflitivas são produzidas por essa identidade. O karma é produzido pelas emoções aflitivas e o sofrimento é produzido por esse karma. Portanto, a raiz de todo sofrimento e falhas é a essência pessoal ou mente. Daí a mente virginiana, né? A mente dual, a mente estreita. Então, se a essência pessoal existe, então conhecemos o outro. A partir da essência pessoal e do outro surgem apego e aversão. De sua completa interação, todos os conflitos se manifestam. Então a gente precisa chegar na raiz do problema, que é a sensação de um eu, que é sempre em contradição a tudo que é o não eu. Mas aí, como assim, cara? Eu sinto que eu sou um eu. Como assim eu não sou um eu?
É difícil isso, né? Porque daí vai falar, não, mas eu tô pensando aqui atrás, tem alguma coisa viva ali que pensa. Como assim? A questão maior sempre é a gente iluminar o ponto da identidade. Eu acho que fica mais fácil assim. Nas tradições espirituais, especialmente na Índia, né, na China, vai ter aquela coisa de dissolver o ego, né? Eu preciso dissolver o meu ego no grande oceano, né? Então eu sou uma gota que vai se dissolver no oceano. Daí tem uma experiência estranha quando a gente fala isso. Parece que fica até um certo niilismo assim. Mas não é esse ponto que nós estamos treinando aqui. No budismo, a gente vai iluminar a experiência de um eu. Não é matar ela, entende? Não é aniquilar, não é, é dissolver o engano, a fixação à identidade, porque a identidade ela vai seguir. Não tem problema, a identidade é de sonho. O problema é o sonhador se identificar com o personagem de sonho e se sentir separado do resto do sonho. É isso. Deu para entender isso? Então não é que eu vou precisar acabar com o sonho. Tipo, só posso ficar na tela branca do cinema. Quando começa a projetar algum filme, eu já passo mal. Qualquer coisa que seja que venha com formas que oscilem, aquilo mexe com a minha energia. Então eu quero a paz do nirvana. Nenhum pensamento, nada para construir. Isso é uma construção também. Olha uma identidade que apareceu ali, né, Yolanda? Ai, ai. Fala, oi. Oi, tudo bom? Olha lá, ó. Isso é muito bom, gente. Olha a identidade, ó. Quem lembra desse personagem na adolescência? Não marcou? Ok? Marcou. Foi uma coisa forte? Foi. Deu medo. E agora, hã? Deu medo, né? Não é, cara? Agora chegou uma pessoa ali que tá sem camiseta, tá, né, amigo, ali um ambiente descontraído, beleza, né? É a mesma máscara. O Jason, Se na fosse numa sexta-feira 13, sexta-feira lembram? 13, imagine a construção. É. Então a gente vai construindo a experiência. Eu passava mal, cara, com esse filme. Eu não aguentava 2, 3 minutos, que eu entrava muito na história. Meu irmão, meu primo, eles ficavam vendo e falavam, vocês são malucos, cara. Vou passar mal, o que que é isso? Mas é porque a gente entra muito naquela paisagem, não é? Então eu tenho referenciais internos que daí eles batem, eles suscitam, né? Eles se constroem com aquela experiência, que são só pixels, né? Vamos dizer assim. Aquelas imagens não tem nada ali, tem nada para pegar, nada real, né? Como o Lama brinca também, se a gente estiver vendo um filme da Terceira Guerra Mundial, a tela ela não vai ficar furada depois. A tela segue. A gente precisa, então, trazer essa proximidade da nossa experiência com a tela, que é um espaço vazio e luminoso, livre de construções. Por isso que eu preciso desconstruir tudo que como é que eu vou dizer assim? Ah, não é que a gente precisa pegar todas as experiências e decompor elas. Pode fazer isso, isso também é um caminho. Mas eu preciso encontrar uma maneira de repousar a minha mente e não ficar preso por apego e aversão às aparências. Quando eu tenho apego, que eu quero aquilo para mim, ou aversão, que eu quero afastar, eu estou reificando a realidade convencional, tornando aquilo absoluto, real, concreto, fixo, entendeu? O que é o problema? Se durante o sonho eu desperto do sonho, então daí eu não fico mais querendo experiências agradáveis e querendo me afastar de experiências desagradáveis. Você está lúcido. Muito bem. Alguma pergunta, alguma colocação? Vamos seguindo aqui, né? Temos mais uns minutinhos. Vocês viram que o capítulo é grande, né? É bom a gente poder ler, olhar.
A gente não vai conseguir cobrir tudo hoje, né? Mas o próximo ponto é a gente não ficar preso nem ao extremo do existencialismo e nem ao extremo do niilismo. E nós conversamos isso também na semana passada. Existencialismo é quando eu acredito que a coisa existe em si e por si. E o niilismo é quando eu acredito que as coisas não existem. Os dois são extremos. Se eu disser que a mente existe em si e por si, aonde está a mente? Ah, ela está aqui atrás do meu olho, está aqui na cabeça, é algum lugar, ou está fora. Que formato é a mente? Que tamanho é a mente? Qual é o peso da mente? Qual é a cor da mente? Vocês entendem? Eu não consigo pegar nenhuma característica que defina a mente como mente. Então, isso eu estou dizendo que isso ela não existe em si por si. Então, eu não vou entrar no extremo do existencialismo. Agora, se eu virar para vocês e falar assim, a mente não existe e ponto, isso é o extremo do niilismo. Como uma mente que não existe pode dizer que não existe? Ah, pá, né? Toin, oi, 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 oi. Como é que pode isso? Se a mente não existe, como é? É uma falácia, né? Isso. Se a mente não existisse, realmente, como é que ela ia dizer que ela não existe? Tá dando para entender, gente? Então não é nem o extremo que ela existe em si por si, e nem é o outro extremo que ela não existe. Então, como é que a mente existe? Essa é a pergunta. De que modo ela aparece? De que modo ela surge? A mente dual que nós estamos conversando, né? Que é Vijnana. Ela surge a partir de referenciais, que são samskaras. Lá dos 12 elos, do terceiro elo, que é o Vijnana, eu volto para o segundo, que é os samskaras. E aí eu tenho que voltar para o primeiro, que é a vidya, que é a separação, a dualidade, a sensação de separatividade. É dali que surge todo o engano, que surge a sensação de que eu sou um eu e que esse eu está em oposição com tudo que é não eu. Por isso que a gente pegou para estudar os 12 elos, né? A gente tinha feito lá a concentração meditativa, o capítulo dessa perfeição, né? Da Dhyana Paramita, e lá tinha os 12 elos. E a gente pegou, então, uma segunda conversa para falar sobre isso. Então, quem quiser, dê uma olhada nos 12 elos. Ali a gente olha, né, com calma, a gente olhou, pois procurem olhar, porque ele pode ajudar também a gente ver a vacuidade dos fenômenos. Sempre é isso, tá? Vacuidade indivisível da luminosidade. Isso é o ponto final no budismo, a união de aparência e vacuidade, que elas não estão separadas. Então, eu não preciso achar que eu tenho que remover todas as aparências para encontrar uma vacuidade por trás. Entende? A vacuidade não existe como uma entidade por trás das aparências. A vacuidade é o modo de ser das aparências. Aparência e vacuidade estão além da dualidade, não são duais. Está fazendo sentido isso, gente, que nós estamos falando? Miguel, eu estou entendendo assim. Pode falar, Pedro. Porque eu estou puxando pela sabedoria discriminativa vinculada à meditação, né? Uhum. Do Buda Amitabha, não é isso? Isso mesmo. Então, aí eu estou pensando A assim. teoria discriminativa agora, ela. Pode falar, Pedro. E aí eu estou pensando assim, pelo que está falando em relação à mente, né? A mente que não existe por si só, mas que também não é dual. E aí estava pensando na própria meditação, né? Que é um exercício de perceber isso, né? De entender que as coisas surgem na mente, mas a gente não se apega a ela porque nós temos uma mente, mas nós não somos a nossa mente. Isso. Então, nós somos a mente primordial. Podemos dizer assim: nossa verdadeira natureza é uma liberdade, o espaço básico dos fenômenos. Porém, eu me apego a certos referenciais e eu me sinto uma mente dual, separada, que é o Vijnana. É como se fosse falar da mente estreita, né? E agora a sabedoria discriminativa, ela está ajudando a gente
a iluminar essa mente, essa experiência de dualidade. É o Buda Amitabha, que ele vai pegar e vai dissecar, ele vai para trazer o discernimento da experiência de um eu e dos fenômenos. Ver que aquilo é vazio luminoso, até que a gente retorne à condição da sabedoria primordial, que é anterior à sabedoria discriminativa, né? A sabedoria discriminativa ainda é o sétimo passo dos 8 passos do nobre caminho do Buda. É como a gente fala, prajna em sânscrito ou Sherab em tibetano. Ela está nos conduzindo como um barco que nos leva da margem do sofrimento, da confusão, para a margem da liberação. Quando você chegar no 8º passo do nobre caminho de 8 passos, aí é a sabedoria primordial, que é Yeshi em sânscrito ou Rigpa em tibetano. Que daí aquilo não é uma construção, porque a sabedoria discriminativa, o que que ela está fazendo? Ela está tendo que olhar todas as construções para dissecar aquilo e dissolver o apego à experiência. Da sabedoria primordial, eu não tenho nada que eu estou tendo que encontrar. É como se fosse assim, vamos falar, eu lembrei agora de um exemplo assim, ó. Do espaço surge um fenômeno. Vamos pensar assim, pensa lá na sua mente calma, tranquila, como uma tela de cinema, um espaço. De repente surge um pensamento. Se eu perceber com um olhar de sabedoria discriminativa, eu vou tentar perceber a vacuidade daquele fenômeno, como se eu estivesse dissolvendo. Então, a sabedoria discriminativa é o encontro do espaço com a construção. Tá fazendo sentido isso, gente? Sim, não, não precisa concordar, podem Faço uma discordar. construção. Tá estranho? Eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu lembrei agora, uma vez eu estava num retiro lá em Viamão, a gente fez lá o retiro de 3 meses lá na casinha lá do Lotus lá. E aí a gente fazia muitas vezes isso. Você fica muito tempo em silêncio, meditando, e aí você foca e faz, né? Shamatha, faz Vipassana, que é a sabedoria discriminativa a partir dos 8 pontos. Num certo momento, eu me lembro quando eu me levantei da, da meditação, e aí eu fui olhar na minha mente, era assim, eu olhei o pano de prato que não estava pendurado no local de pano de prata, que estava simplesmente jogado em cima da mesa, e aquilo, naturalmente, eu percebi como é que eu construo a experiência de que o pano de prato deveria estar pendurado no ganchinho de pano de prata. Vocês estão entendendo isso? Existia um movimento de energia. Não sei se é meio virginiano, o que que é que acontece, mas a gente tem isso dentro de nós. Tem gente que tem essa coisa da organização, do Feng Shui, sei lá o quê. E aí, na hora, a paisagem surge. Como você está calmo, tranquilamente, está serena, você vê se construir aquela experiência. E eu queria, então, se eu não tivesse meditado, praticado, na hora eu já ia pegar aquilo e ia pendurar, deixar organizado. Mas o mais importante era perceber a experiência, porque para outra pessoa que deixou ali, na mente dela não era assim que ela construiu. Aquilo é só um pano. Dá para entender? Ele não precisa estar naquele ganchinho. E isso é para tudo na nossa vida. Tá fazendo sentido isso? Claro, né? Como a gente estava falando, né? No sentido convencional, tá bom, é bom deixar as coisas organizadas, a gente pode se sentir bem, os átomos não ficam ricocheteando, aquela coisa do Feng Shui, a harmonia, beleza. Mas a questão maior é iluminar o processo, porque tem um substrato ali, o pano de prato, tem uma mente aqui que gosta das coisas organizadas e que ela vai surgir naquele fenômeno coemergente. Então eu vejo como é que aquilo se constrói. E aí vem um vento interno, que a gente chama de energia, para nos direcionar a fazer alguma coisa. Vocês estão vendo então da onde vêm as ações?
elas vêm da mente. A mente construiu a experiência. E aí então eu tento, como é que eu vou dizer? Aí parece que eu tenho que fazer alguma coisa fora para poder ficar bem com a energia dentro. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Gabriel, esse exemplo que você deu aí complica um pouco para os casais, né? Para quem deixa assim a louça sem lavar, a toalha molhada em cima da cama, né? Porque se é tudo uma questão de referencial, aí já complica um Pois pouco. é, E se tiver uma convenção ainda de toque, então daí é o toque. Não, aí já era, se né? se a pessoa é Aí virginiana, você foi para já paramento. E se a pessoa é É, virginiana, então, pelo amor de Deus, vai aí explicar esse pronto, fenômeno. já Vai era, né? explicar que tem que dissolver as Então, referências. karma não tem mais saída agora, vai ter É, que renascer numa próxima vida, quem Eu não sabe sei vem a se liberdade, vocês tem que vir já viram, aquariana. tem um. Se procurar na internet é fácil de achar. Tem lá os signos atravessando a rua. É muito divertido, você vê o motivo. O fato é só Mas atravessar a rua, mas a é, identidade ali muda totalmente. é, mas você estava isso é bom falando, para a gente ver. Gabriel, desse exemplo do pano, e daí eu fiquei pensando nessa questão da energia e nesse movimento da energia do querer ir lá e pendurar o pano no lugar certo, né? Desse Lugar movimento. certo já é uma construção Isso, também. É, no ganchinho, que é o lugar é. certo. Não, ganchinho, tudo a gente vai trazer, tá vendo? Tudo é construção. Não tem nenhum problema, sabe, Dani? Porque a questão maior é ver o fenômeno acontecendo. Porque Sim. a gente, aquilo é tão rápido, é tão assim, tipo, é como se assim, uma coisa vai acontecendo, de repente você já está fazendo. Uhum. Você não vê o cenário montado, como que aquilo está surgindo, percebendo o espaço de liberdade. Você entende? Para isso, tudo que a gente precisaria gerar essa folga, dar um respiro, dar um alívio, que as coisas não tão ferrenhas, tão certas, tão absolutas e que não está encaixando, que o outro tem que se encaixar, alguma coisa assim, sabe? Acho que o Egon ia falar alguma coisa. Pode falar, Egon. Não, é que a gente brinca essa questão das relações, né, do relacionamento, mas é uma super experiência de flexibilidade, né? São dois, você só percebe que teu mundo é teu mundo quando você tem outra pessoa que tem um mundo diferente, que vê as coisas de uma forma totalmente diferente. Então, acho assim, você tá num relacionamento é super rico, né? Porque a pessoa vai ver o mundo de uma outra forma e aquilo vai, ele, ele te convida a olhar com mais cuidado o que você está olhando. Então, acho que isso é, e a própria Monja Coen falou, né, quando eles meditam, eles estão no mosteiro, eles têm vários monges juntos, né, e eles se batem, né, eles cada um tem um jeito, cara. E isso é a prática, né? Isso é a prática. Eu já vi isso, muitos relatos disso em retiro, né? O Adelar, né, que tem treinamento militar e tal, e aí tu aparece outra pessoa toda relaxada, hippie e tal. Enfim, aquilo tudo se revela, né? Se revela quando tem esse choque entre mundos, assim. É bem interessante. O Lama fala, né, sobre estar num relacionamento é uma boa fonte de prática, mas ter filhos, então, o É o suprassumo. ápice. Pois é. Não indico para vocês terem filhos. Tô brincando. Ai, ai. É aquilo, cara, é padecer no paraíso, não é isso que o poeta fala, cara? Então você vai ter que ver que é uma experiência de bênção e ao mesmo tempo é uma experiência desafiadora a todo momento, porque mexe com o nosso brio, mexe com a nossa essência, mexe com aquilo que eu acreditava que eu era ou que eu deveria ser, sabe? Você vai ser mexido ali. E não tem máscara, não vai ter como ser fake, né? Você vai num centro budista, você vai num templo, você vai no trabalho, você vai na universidade, qualquer coisa, você tem ainda um certo, né? Um prumo, você fica ali, pode aparentar alguma coisa. Quando você está em casa com a esposa, com o filho, com o gato que mia, com o cachorro que late, aquilo tudo vem à tona, porque é muito direto, é muito próximo a energia. Então, iluminar essa experiência que é o ponto, né? O que a gente tem já é material. Por quê? Tudo que trouxe nós até agora é a nossa própria mente.
Não tem nada de separado, entendeu? Então você tem que olhar para a tua realidade no entorno, para a tua circunstância e se apropriar dela. E não achar que você é vítima das circunstâncias. Não. Você construiu e você se trouxe até aqui. Dá para entender isso? Então agora eu construí essa realidade no entorno. Eu preciso olhar para ela e ver que ela está espelhando a minha mente. Isso já é prágina. Isso que nós, se a gente puder treinar, olhar assim, a gente já está treinando prágina. Diego, deu para captar, cara, numa ideia geral, assim, o que que é a sabedoria discriminativa? Deu sim, Gabriel. Uhum. Deu para pegar a ideia. Como é que nós vamos. Ah, pode falar. Não, é, Talvez precisasse até de mais uma aula, né? Mais um encontro nosso para a gente falar mais ainda sobre isso, sabe? Então hoje é o segundo que a gente está falando de sabedoria discriminativa, talvez o próximo, porque ó, a gente ainda parou mais ou menos na metade do capítulo, né? Que é um capítulo denso, assim, né? Talvez seja o caso, a gente olhar com mais calma também, né? Não correr, querer cumprir, né, o texto todo e sendo que aqui, esse daqui é o tipo assim, onde vai virar a chave do praticante. Né? Os outros vai ser os próximos capítulos, cinco caminhos, né? A iluminação, aquilo é mais uma descrição para a gente poder ter uma ideia geral, né? Tá bom, acho que vamos fazer isso então. O que que vocês acham? Olhamos mais a semana que vem, ainda mais essa outra metade do capítulo? Eu acho que é bom. Tá ótimo. Se a gente puder essa semana ler, vai ser muito bom, tá? E se puder contemplar, melhor ainda. Traga exemplos da sua vida, tenta ver aquilo vivo, operando na tua realidade. Com a esposa, com o filho, com o trabalho, onde você estiver. Com as suas memórias, o próprio passado, ele é sempre construído. O passado não existe em si por si. Tudo que a gente lembra, a gente vai cada vez ressignificando. A cada 10 anos a gente olha para o passado, ele vai sendo de uma outra cara, né? Tá bom, gente? Muito bem, então vamos lá. A gente faz uns instantes de silêncio e daí a gente faz a dedicação. Bem, pessoal, então vamos fazer a dedicação. Os lentes desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar, sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição da Bhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritsundeusen possam florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Enlocho Sumri Bhushe Zamlin Sasuncha Droju Josunan Wadan Midradusun Gelek Shu. Muito obrigado, pessoal. Valeu da presença. Que bom que a gente está aqui. Obrigado, Gabriel. Seguimos Obrigada. praticando. Obrigada, pessoal. Obrigada. Mas, Valeu, pessoal, gente. Boa obrigado, noite. Gabriel. Boa noite. Até a semana que vem, então.